Esse final de semana eu assisti o filme Ted Bundy, A Confissão Final, ou em inglês No Man of God. Não é um filme fácil. Ted Bundy foi um serial killer, matou bastante gente, e ele não queria conversar com nenhum tipo de... Não queria conversar sobre nada sobre os crimes dele. E o FBI, eu acho que esse filme é uma sequência um pouco daquele Mindhunter, que a gente já comentou aqui, eu recomendo que vocês vejam. O Mindhunter, a gente falou do disruptor, que tentava procurar perfilar, né, e conversar com pessoas, com serial killers, é a continuação ali. E ele não fala com ninguém, até que aparece lá um dos perfiladores que vai entrevistar ele, que é escolhido para falar com ele. É aquele cara do Game of Thrones, né? Acho que é um ator. E vai lá falar com ele, o Elijah Wood, acho que fala assim, né? Elijah Wood, que faz no filme o papel do Bill. E, bom, então ele está lá. E o mais interessante, que eu mais gostei, é uma frase que o perfilador, conversando com o Ted Bundy, o cara fala: você quer aparecer, você veio aqui para escrever livro, para fazer sucesso, porque os perfiladores iam lá, escreviam livro. Ele falou assim: não, eu quero entender. Olha só que interessante. Você quer aparecer ou você quer entender? Olha o diálogo, olha a mesa de ping-pong. No momento que você diz que eu quero entender, eu estou estou colocando a minha identidade, isso tem a ver com o livro que a gente está lendo, do Repensar, eu estou colocando a minha identidade no aprendizado. Eu quero entender. Eu quero mais entender do que aparecer. E geralmente as pessoas iam lá mais para aparecer do que entender. E o Ted Bundy começa a se abrir para esse cidadão porque ele vai percebendo que o cara está, digamos, compenetrado nessa missão do entender. Aí no artigo eu vou desenvolvendo essa questão, porque quando a gente vai falar de repensar, lá pelas tantas do livro, o autor vai falar de identidade. Como é que a gente trabalha com a identidade? E aí eu faço aqui uma certa digressão, porque ler um livro é dialogar com o autor. Eu faço uma digressão entre a identidade e a vaidade e vou começando a desenvolver a ideia da vaidade mais tóxica e da identidade mais tóxica, e da identidade e da vaidade mais saudável. Por quê? Quando a gente coloca, e a coisa é interessante, nossa vaidade e a nossa identidade nos lugares errados, e aí a gente vai colocar, primeiro, tendo como referência mais o outro do que nós, eu quero mostrar para os outros que eu tenho tal coisa, independente se aquela coisa vai me fazer bem ou não, se aquilo faz parte do meu projeto, né? Eu vou colocando a minha vaidade e a minha identidade em coisas fúteis e passageiras. E aquilo ali, então, vai criando um problema. E a gente tem que caminhar para uma ideia de colocar coisas em projetos estruturais mais relevantes e mais permanentes. No momento que ele diz, eu quero entender, eu estou como, a minha missão é entender, eu quero entender, tinha dentro dele um cachorrinho que dizia, se eu entender tudo isso, eu vou ser mais feliz, ele vai completar
uma missão, ele está dentro de um processo de aprendizado. E aí então ele consegue trabalhar. Então eu boto no artigo, na vaidade saudável, a pessoa não coloca o ego naquilo que criou, mas na capacidade de continuar criando. A pessoa quer ser reconhecida pela sua capacidade de ir se alterando no tempo, ir aprendendo, ir entendendo. Eu repito essa frase aqui várias e várias vezes. O ser humano é um ser vivo em processo. Não é ser humano, é sendo humano. Cada pessoa vai se modificando, não tem como. Por mais que a pessoa diga assim, não, eu sou uma pessoa que não muda, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Cara, não é assim. Eu não sou assim, eu estou assim. Obviamente que existem determinadas características mais estruturais que você, inclusive, vai aprendendo a lidar com elas e também vai modificando a maneira de pensar aquilo que é estrutural em você. E a gente vai caminhando e vai sendo humano. Ser humano é sendo humano. O Grant coloca essa discussão forte do repensar. E ele fala isso por quê? Porque ele vê que a gente está vivendo a passagem, ele não saca, não tem essa visão do macro cenário, mas ele está vendo que a gente está vivendo um mundo mais mutante, que precisa de mais criatividade, de mais inovação. E como é que a gente trabalha com isso? Revendo a nossa forma de pensar. No artigo eu já estou falando sobre isso um pouco, eu volto a esse tema, dizer que é fundamental a gente entender que nós temos duas mentes. Nós não temos uma mente só, nós temos duas. Uma mente é mais automatizada. É aquela que é fruto direto, sem grandes reflexões, da nossa formatação básica. E a mente 2 é aquela que reflete sobre a formatação básica e tem a capacidade de fazer uma nova formatação. O repensar é a musculação da mente 2 sobre a mente um. Já falei isso e vou repetir. Quando a pessoa diz, eu saí da caixa agora que você disse isso, Nipo, não, você não saiu da caixa. Você está olhando para a sua caixa. E quem olha para a sua caixa é a mente 2. É o desenvolvimento da mente 2 que é menos automatizada, olhando para a mente um. A mente um tem uma série de atividades que ela ajuda muito a jogar tênis, a tocar violino, porque tem que ser aquela coisa rápida. E as decisões de sobrevivência têm que estar dentro da mente 2 e não haver uma embolação. Se a pessoa pensar muito, não vai jogar bem tênis, se pensar muito, não vai tocar bem o violino, né? E se não pensar bem, vai fazer uma série de decisões que não tem nada a ver com as coisas e vai se dar mal. É isso. O que vocês dizem? E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Alves, eu estou aqui na Escola dos Bimodais acho que estou indo para a quarta temporada aí, junto aí com os bimodais, e eu posso afirmar aí sem errar, com uma certeza razoável, que entrar para bimodais é o melhor investimento que eu fiz aí nos últimos anos. Realmente, assim, a escola ela traz todo um portfólio de conhecimento que você não acha por aí, entendeu? Um conhecimento de altíssima qualidade, a qualidade dos participantes é impressionante, sempre tem muita provocação, tanto do lado dos artigos do NEPO, quanto do lado dos próprios alunos. Você encontra gente de background muito diferente, muito distinto. E eu vou falar para você, depois que eu comecei com os bimodais, assim, como aluno dos bimodais, a minha forma de pensar evoluiu muito, assim, o que eu consumo, como eu consumo, metodologia para isso, a forma como pensa, como enxerga os problemas, mudou completamente, assim. Acho que se você é uma pessoa que gosta de desafio intelectual, se quer ir um pouco além, a Bimodais definitivamente é a melhor opção que tem. Realmente, assim, eu sou muito grato a tudo que eu aprendi aí nos últimos anos.
e continuo aprendendo na